Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças, a possibilidade de venda da SAF do Vasco. Trago atualizações fundamentais sobre o tema. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco e repercutir uma informação que surgiu nessa terça-feira, divulgada pelo VDG Cast, e que dá conta de que o Vasco recusou uma proposta para venda da SAF. Um fundo inglês estaria disposto a pagar 600 milhões de reais para a compra do clube, 300 milhões à vista e outros 300 milhões parcelados. Fui atrás da informação e posso assegurar que não existiu nenhuma oferta oficial para a venda da SAF do Vasco. Desde que o Pedrinho assumiu o controle da SAF via justiça, tirando a 777 do poder, não existiu qualquer oferta oficial. Foram várias as tratativas iniciais, como eles chamam de NDAs, que são conversas preliminares de investidores, de empresários, de grupos e fundos de investimento, para entender as condições do negócio. Mas nenhuma dessas conversas preliminares ainda se transformou em proposta. Pedrinho assegura que quer fazer a venda da SAF do Vasco, mas a fará. Primeiro quando tiver proposta e depois quando a oferta for boa. Precisa ser um negócio interessante do ponto de vista financeiro, com garantias de que o Vasco não será entregue ou devolvido por esse investidor e mais do que isso, que o clube vai seguir seu rumo de títulos e representando toda a história gigante do clube. Só para completar em relação ao Vasco, contar que em relação a reforços o clube ainda busca 2 ou 3 reforços, mas não deve você, torcedor vascaíno, esperar por grandes contratações. Os maiores reforços já chegaram, atacante de velocidade para atender a um velho pedido do técnico Fábio Carille. Aquele gol do BH contra o Vasco, o que você achou, hein? Eu detestei a forma como eu descobri, eu e muita gente descobrimos uma mudança no regulamento, né? A impressão que se dá é que o Bruno Henrique está impedido. Mas aí a gente descobriu, eu e muita gente, descobrimos que houve uma alteração na regra do Campeonato Carioca no que diz respeito à linha do impedimento. Ela foi aumentada de 6 para 12 centímetros para favorecer o ataque. Eu até acho legal essa possibilidade, mas no meio do campeonato, ou sem que muita gente soubesse, enfim. O W. Rodrigo pedindo notícias sobre o Vasco. Vamos falar sobre o Vascão? Hoje, deixa eu até pegar o nome do site que cobre o Vasco e trouxe uma informação importante. Aí eu fui checar. O VDG Cast, Vasco da Gama Cast, informou que o Vasco recusou nos últimos dias uma proposta de 600 milhões de reais pela SAF do clube. Seriam 300 milhões de reais à vista e mais 300 milhões de reais parcelados. Depois de checar, eu ouvi que essa é uma mentira, que não há nenhuma proposta feita pela compra da SAF do Vasco, desde que a 777 deixou de ter o poder, embora existam NIDs, que são conversas iniciais com cláusula de confidencialidade, dá para dizer que foram mais de 5 NDIs, não é NID, NDIs, foram mais de 5 tratativas, e nenhuma delas se transformou em proposta oficial, tá? Confesso para vocês que com quem conversei, eu não consegui ouvir se esses 600 milhões de reais, caso se transformassem em proposta, seriam suficientes para um acordo. Mas a pessoa com quem conversei por quase meia hora no telefone me assegurou que não existiu proposta nenhuma. E que se a proposta vier e for boa, o Vasco vai ter o maior prazer de fechar o negócio. Acabou o papo do Grego com o Vasco? Não, Atila, não acabou. Mas cada dia que passa o Vasco está mais convencido de que o Grego vai acabar fechando com o São Paulo. Tricolor que, inclusive, nessa segunda-feira fez uma postagem em suas redes sociais parabenizando o Olympiacos pelo aniversário de 100 anos, algo que o Vasco não fez. Jefferson Matos, a diretoria do São Paulo e o Grego Marinac já teriam acordado entre si investimentos. Parte desse investimento já teria sido até direcionada ao time profissional. Jefferson, vamos lá. Eu me sinto bem confortável para falar sobre o tema, porque, cara, felizmente tem uma fonte bem importante lá do São Paulo que tem me ajudado muito nessa situação.
Não há nada assinado ainda, tá? São Paulo e Marinacks discutem minutas de um pré-contrato. Então, acho impossível, ou praticamente impossível, que o Marinacks já tenha adiantado dinheiro antes de assinar pelo menos o pré-contrato, tá? Nessa semana também o Zanqueta, que cobre o São Paulo e é muito próximo do Júlio Casares, chegou a afirmar que já estava definida a divisão dos 100 milhões de dólares que o Marinacks prometeu investir em 5 anos. Então, o São Paulo já sabia quanto dessa grana seria para o futebol profissional, quanto seria para a base. Essa minha fonte, que dialoga diariamente com o staff do Marinacks, assegura que ainda não há um acordo específico sobre a divisão da grana. O aporte é de 100 milhões de dólares, vai ser feito por mais ou menos 5 anos. O Marinacks já concordou em investir no time principal, uma pequena parte, mas não há um percentual definido, tá? Nicola, o Galo não pagou a compra do Daverson, ele pode vir para o Vasco? John, só para explicar, quando você fica devendo para o clube, isso não permite ao clube vendedor que recupere o jogador, tá? E dever, por exemplo, comprar o jogador e não pagar é a coisa, infelizmente, mais comum do mundo no Brasil. Mas nunca aconteceu de o cara ser devolvido. Deixa eu até mandar uma mensagem para o Cristiano Dresch, que é o cara que manda no futebol do Cuiabá. Cristiano, boa noite. Tudo em ordem por aí? Galo ainda não te pagou pelo Daverson? Vamos checar primeiro se essa história confere, né? E aí a gente parte para a segunda parte para tentar avançar nessa negociação. Uma novidade em relação à contratação no Vasco, não tem dinheiro para grandes investimentos, tá? Nessa conversa que eu tive hoje lá com uma pessoa do Vasco, dá para dizer que a chance de o Payet ficar é mínima, vai haver a necessidade de uma enorme reviravolta. O Vasco está confiante de que vai renovar com o Léo Jardim, o contrato se encerra em dezembro. Para mim é um enorme... Cheguei a dizer para a pessoa, falei, vocês estão correndo risco. Sabemos, mas estamos muito confiantes de que vai renovar. E sobre os reforços, o pessoal do Vasco está impressionado com a inteligência do Nuno, tratam ele como um cara muito acima da média, um cara que pensa muito rápido, com a velocidade do Lloyd, e que o Garré tem o estilo de jogo do Watson, aquele jogador que atua pela direita, cortando para a esquerda, que erra muito pouco passe, que vai contribuir bastante, tá? Então essas são algumas atualizações sobre o elenco cruzmaltino. Eu acho que eu contei bastante até numa tacada só, né? O Grego está 50% para o Vasco e 50% para o São Paulo. A vantagem do Vasco é que o filho do Grego quer o Vasco e o Rio de Janeiro. Essa última frase é verdadeira. Se dependesse do Miltia de Marinacks, o acordo seria com o Vasco. Mas dá para dizer que hoje o Marinacks está 90% para o São Paulo e 10% para o Vasco. Marinacks nunca falou em números ou nunca apresentou uma proposta oficial para o Vasco. Marinacks tomou conhecimento das cifras, das condições, pediu uma série de documentos, avaliou o negócio e nunca apresentou proposta. E olha que o Vasco, e aí? Vocês querem conversar? Vamos tentar estreitar essa relação? E nada. Com o São Paulo, o debate é muito mais profundo, com discussões de cláusulas muito pequenas, detalhezinhos burocráticos, e com uma negociação para a assinatura de um pré-contrato, tá? O filho do Marinacks garante que o Grego vai ser investidor do Vasco e ele e o Pedrinho estão em negociações. Eu garanto que não houve nem sequer proposta, tá? Ela conhece esses reforços da janela doméstica do Vasco? Cláudio, sendo bem sincero com você, nunca vi o Garré jogar, mas nunca tinha visto até chegar, né? Mas o que eu ouvi é que ele parece muito o Adson, aquele meia que erra pouco passe, que joga aberto pela direita, mas traz para dentro, que conduz bem, que vai ajudar nesse sistema. Que o Nuno é muito inteligente, chamou demais a atenção dos caras no Vasco pela capacidade de raciocínio rápido, por estar sempre um passo à frente dos outros, e que o Lloyd tem sofrido muito com o calor. O Lloyd está abafando, está cansando rápido, está sofrendo para se adaptar. Mas aí tem um ponto importante que é legal dividir com vocês. O Lloyd contratou um personal trainer por conta própria, para tentar se colocar em melhor forma o mais rápido possível. Então o Lloyd tem toda a preparação no Vasco, e ele acabou de chegar ao clube e já pediu a contratação de um cara particular para auxiliá-lo
no restante das atividades, enfim. Rafaela Queiroz. Nicola, o Pepinho falou que é o contrário. O Grego quer o Vasco, mas o Edu. Rafa, vamos lá. Se o Marinax, o Evangelos Marinax, quisesse fechar com o Vasco e o Edu Gaspar quisesse que ele fechasse com o São Paulo, ele, como dono da parada toda, ia falar: Edu, temos duas opções. Ou você vem comigo nessa, ou você continua insistindo com o São Paulo e você está fora. Quem quer muito, e eu posso garantir para vocês, quem quer muito o Vasco é o Miltiades Marinax, que é o filho do Evangelho Marinax. E eu até vou contar um contexto. Ele veio assistir com o pai dele a final do Mundial de Clubes Sub-20, Olympiacos e Flamengo, do ano passado, em julho. O Olympiacos perdeu por 2-1, enfim, mas o moleque ficou maravilhado com o Rio de Janeiro, ficou encantado, ficou apaixonado, gostou demais. E o cara se imaginou como dono do Vasco, sendo presidente do clube e morando no Rio. Ele queria mudar para cá, não queria mais voltar para a Grécia, queria ficar aqui. Enfim. Mas parou por aí porque o Edu Gaspar prefere o São Paulo e o Evangelho